que é a forma normal de um sistema de EDOs e como a gente pode reduzir outras equações diferenciais a esse formato. Vamos lá entender! Oi gente, meu nome é Star Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai falar sobre a forma normal de sistemas de equações diferenciais, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então a gente viu que um sistema de equações diferenciais vai ser formado por duas ou mais equações diferenciais, onde as nossas incógnitas, ou seja, aquilo que a gente quer descobrir, são funções de uma variável t. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um sistema com duas equações diferenciais, e essas equações diferenciais envolvem x e y, sendo que o x é uma função f de t, e o y é uma função g de t. E aí, a gente usou a estratégia de operadores diferenciais para encontrar a solução desse tipo de EDO. Então, por exemplo, aqui, a gente podia escrever a primeira equação como x vezes d mais 1, já que aparece a derivada do x e aparece ele normal, mais y vezes d menos 1, já que aparece a derivada do y e aparece menos ele normal. E aí, mesma coisa na segunda equação, 3 vezes x, que não aparece a derivada do x, mais y vezes a derivada dele, mais 2. Gente, então onde eu quero focar aqui? Até o momento, a gente estava vendo formatos genéricos de sistemas de equações diferenciais. Então, você podia ter o seu sistema ali no formato que você quisesse. Por exemplo, aqui, é um formato bem genérico de um sistema de EDOs, né? Mesmo com esse formato, a gente conseguiu lá transformar para operadores diferenciais e encontrar nossa solução. Só que onde a gente vai chegar nessa aula de agora? A gente vai ver que tem um formato mais específico de sistemas de EDOs, que é o formato que a gente vai ter mais interesse a partir desse momento, tá bom? Então agora a gente vai esquecer as EDOs lá no formato genéricozão e vai começar a trabalhar apenas com o formato normal do sistema de EDOs. Vamos lá entender como vai funcionar. Gente, então até então a gente estava analisando os sistemas de EDOs em que as nossas variáveis, nossas incógnitas x, y, quaisquer outras funções que estivessem nas equações diferenciais, estavam sendo multiplicadas por um polinômio do operador diferencial d, que é o que aconteceu aqui atrás, né? O x estava multiplicando d mais 1. O y estava multiplicando d menos 1. Aí a gente também poderia ter, por exemplo, o y multiplicando d ao quadrado mais 1, caso aparecesse a segunda derivada do y. Ou então aqui, d ao quadrado menos 1 vezes x, quer dizer que apareceu a segunda derivada do x. Então, até o momento, a gente estava lidando com esses formatos genéricos dos sistemas de EDOs. Mas a partir de agora, a gente vai trabalhar com sistemas de EDOs apenas na forma normal de um sistema. O que seria a forma normal exatamente? Já deve ter até assustado ver todos esses números aqui, né? Mas vamos entender direitinho. Se a gente tem uma EDO onde a gente quer descobrir quem são as funções x1, x2, até chegar no xn. E essas funções são funções da variável t. Caso você tenha equações diferenciais para cada uma dessas funções, e você vai colocar isso em um sistema, esse sistema vai ser chamado de um sistema na forma normal, caso essas equações diferenciais apareçam sempre nesse formato, ó. A derivada da primeira função é igual a alguma combinação linear de todas as outras funções, ou pode ser que não tenha alguma delas, mas o que importa é que nenhuma das outras funções vai estar derivada. Aí, a segunda equação, a derivada da segunda função é igual a uma outra combinação das outras funções, ou seja, nenhuma das outras funções, fora o x2, aparece com derivada aqui. E aí, assim vai indo para cada uma das funções que a gente quer descobrir nesse sistema, a equação diferencial referente a ela sempre vai ter apenas ela como derivada e o restante aqui vai ser simplesmente uma combinação, sem derivada nem nada. Então, essa é uma forma genérica de a gente ver o que é a forma normal de um sistema. Então, repara que nesses sistemas que a gente estava vendo aqui atrás, não estava acontecendo isso, né? Porque na primeira equação aparecia a primeira derivada do x, aqui nesse caso,
e aparecia a segunda derivada do y, isso tudo na mesma equação. E aqui embaixo aparecia a segunda derivada do x e aparecia a primeira derivada do y, tudo na mesma equação. Então, isso aqui não é um sistema na forma normal. Para estar na forma normal, primeiramente, só pode ter derivada de primeira ordem. E, além disso, essas derivadas tem que ser só uma por equação. Então, a derivada da primeira função na primeira equação, a derivada da segunda na segunda equação, e assim vai indo. Tá, mas por que a gente quer trabalhar com sistemas nesse formato? Se a gente já estava conseguindo encontrar a solução lá com os operadores diferenciais, por que que a gente quer transformar o formato ali do nosso sistema para essa forma normal? Gente, matematicamente falando, pelas técnicas de métodos numéricos, enfim, acaba sendo mais conveniente. Mas pra gente aqui nessa matéria, nesse curso, vai ser legal porque toda equação diferencial de qualquer ordem, pode ser uma equação diferencial de segunda, terceira, quarta ordem, mas toda equação diferencial pode ser escrita no formato de um sistema. E esse sistema vai ser um sistema na forma normal, nesse formato aqui que a gente acabou de aprender. E além disso, a maioria dos sistemas de equações diferenciais, então até mesmo sistemas no formato genérico, igual a gente estava vendo aqui, também podem ser escritos no formato normal. É só a gente fazer umas adaptações para a gente conseguir transformar esse sistema para essa forma que acaba sendo mais conveniente na matemática e até mesmo nas aplicações físicas. Então, vamos ver alguns exemplos de sistemas de EDOs na forma normal. Olha esse aqui, por exemplo. A gente tem a derivada de x igual x mais 2y mais t e a derivada de y igual 2x menos y mais t ao quadrado. Repara que só aparece uma derivada por equação e essa derivada é sempre de primeira ordem. Então, olha só, a derivada da função x é igual a toda essa combinação aqui, da função x mais 2 vezes a função y mais o t. E na segunda linha é a derivada do y igual a 2 vezes a função x menos 1 vezes a função y mais t ao quadrado. É exatamente isso que tem aqui no nosso formato genérico, ó. A derivada de uma das funções é um coeficiente vezes essa função, mais um coeficiente vezes a outra função, e assim vai indo, dependendo de quantas funções a gente tiver, mais uma função da variável t, que é a variável aqui que as outras estão em função dela, né? E aí, na segunda linha, a derivada de x2 é alguma coisa vezes a função x1, mais alguma coisa vezes a função x2, até chegar em uma função de t. Gente, mas nem sempre precisa aparecer todas as funções aqui como combinação, ou então nem sempre precisa aparecer o t aqui necessariamente, tá bom? O que importa é aquilo, aparecer só a derivada de primeira ordem e só uma derivada por equação. Então, por exemplo, aqui, a gente tem que a derivada de x é igual à função y. Isso não deixa de ser uma coisa que cumpre com a forma normal, né? Então, a gente tem 1 vezes a função y, mais 0 vezes a função x, mais 0 vezes t. Então, sobrou só o y aqui mesmo. E na segunda equação, a gente tem que a derivada de y é 4 vezes a função x, menos 2 vezes a função y, mais uma função de t, que é o cosseno de 2 vezes t. E é claro, isso aqui você também poderia escrever com a outra notação de derivada. Então, a derivada de x em relação a t é igual a y, e a derivada de y em relação a t é igual a 4x menos 2y mais o cosseno de 2 vezes t. Então, aqui a gente está considerando que o x e o y são funções e o t é a variável da função, tá bom? O t é quem está no eixo horizontal. E um outro exemplo de sistema de EDO na forma normal é esse aqui, ó. A gente tem a derivada de x igual a x menos 2y, a derivada de y é 2 vezes y mais 4 vezes x mais t ao quadrado. E dessa vez a gente tem mais uma função, que é a função z, que é 5 vezes a função y. Então, é o quíntuplo da função y ali, né? E aí, agora vamos ver alguns contra-exemplos. Por exemplo, esse aqui. A x' mais y' menos y igual a 2. A gente tem duas derivadas na mesma equação, então a derivada do x e a derivada do y, e, portanto, isso aqui já não poderia ser um sistema na forma normal, né, gente?
Aí aqui embaixo a gente tem só a derivada do y, estaria tudo certo, é só passar os outros para o outro lado, né? Que aí ficaria y' igual menos 2y menos 3x menos 1. Mas nesse caso aqui já não dá para ser um sistema na forma normal, porque na primeira equação a gente tem duas derivadas. E esse sistema aqui, ó, a gente tem duas derivadas em cada linha, e além disso, essas derivadas estão aparecendo com uma segunda ordem aqui, tanto na primeira equação quanto na segunda. Então, já não é um sistema na forma normal também, tá bom? Gente, então o que a gente sabe até o momento? Um sistema de equações diferenciais é formado por duas ou mais equações diferenciais, onde a gente quer encontrar quem são as funções que satisfazem todas aquelas equações ali. Só que a partir de agora, e porque a gente vai ver nas próximas aulas, o nosso interesse no sistema de EDOs é que eles sempre estejam nessa forma normal, que é a derivada de uma função igual uma combinação das outras funções, que podem aparecer ou não. Aí a derivada da outra função igual outra combinação. Então o que importa na forma normal é que as derivadas são sempre de primeira ordem e só aparece uma derivada por equação. A derivada da primeira função na primeira, a derivada da segunda função na segunda. E assim vai indo, tá bom? Então vamos lá entender melhor como a gente pode aplicar isso e como a gente transforma equações diferenciais em um sistema na forma normal. Mas antes de a gente continuar, eu quero te convidar para fazer parte da plataforma Mathematic Academy, onde você vai conferir teorias e exercícios das matérias do seu curso e conseguir conquistar o seu sucesso acadêmico. Então, se você tiver interesse, clica aí no link da descrição, matemateca.com, para conhecer mais. Então, eu te vejo lá, tá bom? Vamos lá continuar nossa aula. Gente, uma das coisas que a gente viu sobre a forma normal de sistemas de EDOs é que toda equação diferencial pode ser escrita como um sistema na forma normal. A gente consegue reduzir uma EDO nesse formato para um sistema de EDOs na forma que a gente aprendeu agora. Então, essa EDO aqui, que é uma EDO de ordem 3, por exemplo, pode ser escrita como um sistema assim, ó, um sistema que tenha tantas equações quanto forem necessárias, só que em todas as equações só aparece uma derivada de ordem 1. Então, nesse caso aqui, que a gente tem uma EDO de ordem 3, qual vai ser o passo a passo para a gente escrever isso como um sistema de EDOs na forma normal? O primeiro passo que a gente vai cumprir aqui é isolar a derivada de maior ordem que a gente tem aqui na nossa EDO. No caso, a derivada de maior ordem é o y 3 linhas, né? A terceira derivada. Então, a gente vai passar todos os outros termos para o outro lado, inclusive esse 2 a gente vai passar dividindo, e aí a gente vai manter o y 3 linhas aqui sozinho. Então, vai ficar a terceira derivada de y igual o seno de t, que já estava do outro lado, mais 6 vezes a segunda derivada de y, que é esse termo aqui que está passando, menos 4 vezes a primeira derivada, menos o y sozinho. Só que esse 2 também tem que passar dividindo todos os termos. Então, fica seno de t sobre 2, 6 sobre 2, que dá 3, 4 sobre 2, que dá 2, e aqui, menos 1 sobre 2, fica menos y sobre 2. Então, a gente passou tudo que não é a terceira derivada do y para o outro lado. A gente passou cada um dos termos com o sinal trocado e passamos esse 2 dividindo. A gente isolou a derivada de maior ordem. Esse sempre vai ser o primeiro passo, tá bom? O segundo passo, depois que você isola a derivada de maior ordem, é você fazer uma troca de variável. Como assim? Começa pelo y que está com a menor ordem aqui, que é o y sozinho. Não está derivado, não está acontecendo nada com ele. A gente vai pegar esse y e chamar ele de uma nova variável. Vamos chamar de x1, por exemplo. Então, ao invés de ser a função y, agora vai ser a função x1. Agora, vamos para o y', derivada do y. Vamos chamar ele de uma outra função x2. Ou seja, o que era a derivada do y, agora a gente vai chamar de uma função x2. Então, é uma função também, assim como o y era, enfim, só que a gente está chamando de um outro nome agora, para a gente conseguir escrever na forma normal. E aí, vamos continuar. O y, 2 linhas, a gente vai chamar de x3. E aí, agora, a gente vai ter que relacionar essas funções, suas derivadas, para a gente conseguir escrever na forma normal.
Porque, ó, na forma normal, as nossas variáveis agora, nossas funções, vão ser x1, x2 e x3, certo? Então, tem que aparecer a derivada de x1 igual a alguma coisa, a derivada de x2 igual a alguma coisa e a derivada de x3 igual a alguma coisa. Então, ó, repara que a gente está saindo da segunda derivada, da primeira, da terceira derivada, para a gente ir para funções apenas com a primeira derivada, uma em cada linha. Então, vamos relacionar aqui. Quem é o x1', a derivada de x1? Ó, se o x1 é igual a y, pelo que a gente definiu aqui, a derivada de x1 é a derivada do y, certo? Mas a derivada do y, a gente viu aqui que é o x2, ou seja, a derivada de x1 é igual a x2. Vamos colocar isso aqui na primeira equação. Então, isso aqui já está no formato de uma EDO para a forma normal, né? A gente fez algo igual nessa EDO que a gente viu de exemplo, ó. A derivada de uma das funções é igual a outra função, basicamente isso. E o que importa é que não aparecem outras derivadas aqui e nem derivadas de ordens maiores. Agora, vamos para a derivada de x2, que vai compor a segunda linha do nosso sistema. A derivada de x2 vai ser a derivada do y', ou seja, vai ser o y duas linhas. Ó, concorda? Se o x2 é igual ao y', o x2' é igual ao y duas linhas. Só que o y duas linhas a gente definiu como x3. Então, a derivada de x2 é igual à função x3. Vamos colocar isso na nossa segunda equação. E por fim, na terceira equação, a gente precisa da derivada do x3. Quem é a derivada do x3? O x3 é a segunda derivada do y. Então, a derivada do x3 vai ser a terceira derivada do y. E quem é a terceira derivada do y? Ó, vamos colocar direto na equação. A gente fez aqui no primeiro passo, a gente isolou a terceira derivada do y. A gente viu que ela vale tudo isso aqui. Então, é tudo isso aqui que a gente vai escrever na nossa terceira equação. É o seno de t sobre 2, mais 3 vezes o y duas linhas. Mas quem é o y duas linhas? É o x3, né? Então, repara, mais uma vez, a gente fugiu da derivada. A gente conseguiu colocar só a variável x3. Então, aqui é 3 vezes y duas linhas, né? Então, fica 3 vezes x3. Aí, menos 2 vezes y'. Mas o y' é quem a gente chamou de x2. Então, menos 2 vezes x2. E menos y sobre 2. Só que o y a gente chamou de x1. Então, menos x1 sobre 2. Então, chegamos no nosso sistema de EDOs na forma normal. A gente saiu de uma EDO de ordem 3 e fazendo cada um desses passos, a gente conseguiu escrever essa mesma EDO como um sistema de EDOs na forma normal. Então, nesse sistema, a gente tem as funções x1, x2 e x3, e aí cada uma das derivadas de cada uma dessas funções está sendo representada por diferentes equações diferenciais dentro desse sistema, certo, gente? Então, toda EDO de qualquer ordem pode ser escrita como um sistema na forma normal. Vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem uma EDO de terceira ordem e a gente quer escrever no formato de um sistema de EDOs na forma normal. Então, o primeiro passo é a gente isolar a derivada de maior ordem. Então, a gente vai isolar o y 3 linhas, a terceira derivada do y. Então, vai ficar t ao quadrado mais 1, que já estava aqui, né? Mais 3 vezes y duas linhas, que é esse termo que passou para o outro lado. Passando esse, fica menos 6y', e passando esse, fica mais 10y. Agora que a gente isolou a derivada de maior ordem, o segundo passo é a gente chamar novas variáveis. Começando pelo y, a gente vai chamar ele de uma nova função x1. Aí o y' a gente vai chamar de x2, o y duas linhas a gente vai chamar de x3, e agora que cada um dos y está com um nome novo, a gente pode partir para o nosso sistema. Então, olha só, agora a gente tem as funções x1, x2 e x3.
E aí, para escrever o sistema na forma normal, cada uma das linhas vai ter a derivada de cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Quem é a derivada do x1? Então, quem é o x1'? O x1 é o y. Então, o x1' é o y'. Só que o y' a gente chamou de x2. Então, a derivada de x1 é igual ao x2. Vamos colocar isso aqui na primeira linha. Agora, quem é a derivada do x2? Então, quem é o x2'? O x2 a gente chamou de y'. Então, a derivada de x2 vai ser o y duas linhas. Só que a segunda derivada de y é o que a gente chamou de x3. Então, a derivada de x2 é igual ao x3, que é a nossa outra função que vai aparecer aqui embaixo. E quem é a derivada de x3? O x3 a gente chamou de y duas linhas. Então, a derivada de x3 vai ser a terceira derivada de y. E a terceira derivada de y é a maior ordem que aparece na EDO, né? É quem a gente isolou aqui. Então, vai ficar t ao quadrado mais 1, mais 3 vezes a segunda derivada de y, só que a segunda derivada a gente chamou de x3, menos 6 vezes a primeira derivada de y, que a gente chamou de x2, mais 10 vezes o y, que a gente chamou de x1. Então, esse é o nosso sistema de EDOs na forma normal, representando essa EDO de terceira ordem. Gente, agora além de escrever qualquer EDO de qualquer ordem como um sistema na forma normal, a gente também pode precisar escrever um sistema, que já é um sistema de EDOs, só que reescrever ele na forma normal. Nem todo sistema vai poder acontecer isso, nem todo sistema a gente vai conseguir escrever na forma normal, mas alguns deles a gente vai conseguir e vamos lá entender como a gente vai fazer isso. Gente, então no começo dessa aula, a gente deu uma comparada no que é um sistema de EDOs na forma normal ou o que não tá na forma normal, né? A gente colocou alguns exemplos e contra-exemplos. E isso aqui é um contra-exemplo, né? Isso aqui não tá na forma normal. Aparece uma derivada de segunda ordem, aparece mais de uma derivada por linha, então já não tá na forma normal. Mas alguns sistemas, não todos, podem ser escritos como sistemas de EDOs na forma normal. A gente consegue reduzir esse sistema para esse formato bonitão aqui que a gente vai começar a trabalhar agora. E vamos lá entender como a gente vai fazer isso. O primeiro passo é a gente isolar em cada uma das equações as derivadas de maior ordem. Então, por exemplo, na primeira equação, as maiores derivadas são esse x duas linhas e esse y duas linhas, certo? Então, todos os outros termos a gente vai passar para o outro lado. E na segunda equação, mesma coisa. Esse y duas linhas vai ficar sozinho aqui e os outros termos passam para o outro lado. Então, a primeira equação vai ficar x duas linhas mais 2y duas linhas, que são as maiores derivadas que a gente tem ali, são derivadas de ordem 2, né? Vai ser igual Euler elevado a t, que já estava lá, mais x' menos 5x. E na segunda vai ficar y duas linhas, que é a maior derivada que a gente tem, igual 3t ao quadrado mais 2x menos 2y. Então, o nosso sistema agora ficou assim, isolando as maiores derivadas. Agora, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usa lá em sistemas lineares de álgebra linear, por exemplo, para eliminar uma das derivadas que a gente tem aqui do lado esquerdo, ou eliminar o x duas linhas, ou eliminar o y duas linhas. E aqui no caso, tá mais conveniente eliminar o y duas linhas, né? Porque ele aparece nas duas equações. Então, vamos fazer assim, vamos multiplicar a segunda equação por menos 2, porque aí quando a gente somar as duas, vai sumir 2y duas linhas menos 2y duas linhas. Então, vamos multiplicar por menos 2. Aqui vai ficar menos 6t ao quadrado, aqui vai ficar menos 4x e aqui vai ficar mais 4y. Então, multiplicamos tudo por menos 2. Agora, somando as duas equações, a gente consegue sumir com a segunda derivada do y. Ó, vai ficar x duas linhas, mais 2y duas linhas menos 2y duas linhas vai cortar. Então, a segunda derivada de x vai ser igual a Euler elevado a t, menos 6t ao quadrado,
mais x' menos 4x menos 5x mais 4y. Menos 4x menos 5x, a gente pode juntar, fica menos 9x. Então, agora, a gente tem que o x duas linhas é igual a tudo isso aqui, e o y duas linhas, a gente também tinha conseguido isolar aqui, né? Y duas linhas é igual a toda essa função aqui. Ó, deixei o y duas linhas que a gente encontrou aqui do ladinho, tá bom? Só que para a gente escrever esse sistema na forma normal, só podem aparecer derivadas de ordem 1. E aqui a gente tem tanto o y quanto o x na ordem 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma nova variável que esteja uma ordem a menos que o x. Ou seja, essa função propriamente dita, ela normal, ela é a derivada do x. Então, enquanto o x já está com uma derivada, essa função ainda está no modo natural dela, né? E se a gente derivar essa função uma vez, a gente encontra o x duas linhas. E aí, vamos fazer a mesma coisa para o y. Vamos chamar uma função que ela natural seja o y derivado e ela derivada seja a segunda derivada do y. Então, a gente já tem as duas primeiras equações do nosso sistema. A derivada de x é igual à função u e a derivada de y é igual à função v. Agora falta a derivada de u e a derivada de v, para completar o nosso sistema aqui. A derivada de u é o x duas linhas, né? E o x duas linhas a gente encontrou aqui, no passo 2. Então, ele vai ser Euler elevado a t menos 6t ao quadrado mais x', só que o x' é quem a gente chamou de u, então mais u, menos 9x mais 4y. Então, ó, apareceu cada uma das outras funções, u, x, y, só não apareceu o v aqui, né? Só que todas elas apareceram sem derivada. Então, a gente conseguiu escrever uma equação aqui que segue os requisitos da forma normal. E aí, mesma coisa para o v'. O v' é o y duas linhas, certo? Pelo que a gente chamou aqui, ele é a segunda derivada do y. E a segunda derivada do y vai ser 3 vezes t ao quadrado, mais 2 vezes a função x, menos 2 vezes a função y. Então, essa é a forma normal do nosso sistema. A gente saiu desse sistema com duas equações diferenciais e a gente veio para esse aqui, que tem 4, mas que está na forma normal. Todas as derivadas são de ordem 1, ele está em uma forma bem simplificada. Então, por mais que pareça estranho a gente sair de um sistema menor para ir para um sistema maior, acaba sendo mais conveniente em alguns casos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? E para fechar, vamos falar sobre sistemas degenerados. Esses sistemas são sistemas na forma geral, que não estão na forma normal, e que não podem ser escritos na forma normal. E você já vai conseguir reparar isso matematicamente quando você for seguir os passos que a gente aprendeu. Olha só, o primeiro passo é a gente isolar a maior derivada em cada equação, né? Então, na primeira equação fica x' mais y' igual menos x menos y. E na segunda fica 2x' mais 2y' igual menos y. Você pode multiplicar a sua primeira equação por menos 2 para você conseguir sumir com pelo menos o x' aqui, né? E aí, olha o que vai acontecer. Quando você somar as duas equações, de fato, o x' vai sumir. Menos 2x' mais 2x' dá 0. Só que o y' também vai sumir. Menos 2y' mais 2y' também dá 0. Então, vai ficar 2x mais 2y menos y igual a 0. A gente saiu de uma EDO, né? Não tem mais derivada nenhuma aqui envolvida. Então, a gente vê que a gente não consegue escrever esse sistema na forma normal. Isso vai ser chamado de sistema degenerado, beleza? Bom, gente, então foi isso nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!